Oi pessoal, bom dia, meu nome é Giovana, eu sou jornalista, especialista em marketing, oratória. Para tudo. Se você pensou em pular esse vídeo, não pula. O que eu fiz até agora foi só uma demonstração de como não fazer a sua apresentação pessoal no começo ou mais no meio de uma palestra quando você for convidado. Se você cansou de ver palestrante fazendo transplante de currículo em palestra, vem comigo nesse vídeo que eu te ensino, por meio de algumas dicas bem práticas, como tornar as suas apresentações pessoais mais interessantes e relevantes para o seu público. Se você me acompanha aqui no canal, e caso não acompanhe, eu te convido para assistir, para acompanhar outros vídeos que eu subo sempre aqui, você já deve ter ouvido que eu sempre destaco. Os dois momentos mais importantes de qualquer apresentação são a abertura, que é quando você dá motivos para o seu público, para a sua audiência ficar com você até o final, embarcar com você nessa viagem e seguir até o fim, e o encerramento, que é quando você faz com que o público vá para casa pensando naquilo que você disse. Ou que ele levante, venha ao seu encontro, se for no ambiente físico, e queira saber mais sobre a sua vida, que queira te comprar, levar você para casa e levar suas ideias embora. Só que o maior erro que as pessoas costumam cometer está muito mais na abertura das falas. Porque nesse momento é justamente quando você está mais nervoso, mais nervosa, mais ansiosa, e é um momento onde você precisa sutilmente falar sobre você. E em 95% das palestras que eu acompanhei aí durante a minha vida, o que os palestrantes costumam fazer é o que eu chamo de transplante de currículo. O que é transplante de currículo? É você projetar no slide a sua fotinho lá no canto, bem no estilo currículo mesmo, e colocar ali, descrever ali, onde eu nasci, onde me formei, quais empresas já trabalhei, o curso de Excel avançado que eu fiz há 10 anos, o curso de inglês básico que eu fiz semana passada. E sabe qual é o problema disso? É que a maior parte dessas informações não vão gerar reação nenhuma no seu público, elas não servem para nada, elas só servem para você, são úteis apenas para você. Daqui 2 dias, o seu público não vai lembrar de absolutamente nada, porque não gerou o engajamento, não fez sentido para o seu público. Sabe qual é o segredo? Não vou deixar para o fim do vídeo não, eu vou contar agora. O segredo é que a sua história, ela não pode ser um fim nela mesma, não pode ser só sobre você. Ela precisa fazer algum sentido para a história do seu público. Se não fizer sentido para o seu público, se não, ele não gerar um nível um pouquinho mais profundo de conexão com a sua trajetória, ele vai se desengajar. Você não vai despertar nenhum tipo de emoção nele logo no começo. E um segredo, a virada de chave para fazer isso, é que você não precisa contar a sua vida toda nessa ordem cronológica que é muito comum a gente acompanhar os palestrantes fazendo. Você vai pegar um ponto da sua trajetória ou mais que façam sentido para o assunto daquele evento, para o assunto que você vai abordar, para o público. E aí está a importância de você fazer uma leitura correta, sensível, empática de quem está na sua frente. Então, são um ou mais momentos da sua vida que façam sentido, que colhem para o assunto, para o contexto e para o seu público. Vamos a um exemplo? Vamos imaginar que eu seja convidada para palestrar para um grupo de professores para mostrar para eles, para compartilhar com eles o quanto a oratória, o quanto a comunicação, ela é importante para melhorar o desempenho deles em sala de aula e também na vida acadêmica deles, porque o professor também é aluno muitas vezes, em outros momentos, em outras ocasiões, e também precisa apresentar trabalhos. Então eu tenho o público e tenho o objetivo do meu assunto aqui bem desenhados. Eu posso começar falando onde eu nasci, em que eu me formei, começar me apresentando mesmo para esse público que não me conhece e colar ali o meu currículo. Mas eu também posso começar dessa forma. Bom dia, quando eu tinha 13 anos, eu estava em sala de aula e uma professora entrou e mudou a minha vida para sempre. Ela também era freira do colégio onde eu estudava. E ela olhou para mim no canto da sala de aula, uma sala de assoalho ainda, e parece que eu sinto o cheiro daquele assoalho até hoje. Ela olhou para mim e disse: Giovana, vem cá. Ela me levou até a sala dela e me desafiou a estudar e a falar para mais de 200 pessoas numa igreja cheia, na véspera de Natal, um poema de Natal. A partir daquele momento eu entendi que a comunicação era a minha praia, que era prazeroso para mim levar mensagens para as pessoas em público. Aos 17 anos, também na sala de aula, uma professora sentou do meu lado
e perguntou qual seria a minha carreira depois do ensino médio. Eu disse para ela que o meu sonho era fazer jornalismo, mas que eu tinha medo de ser uma jornalista mal paga. Ela olhou para mim no fundo dos olhos e disse: Giovana, tudo o que você fizer com inteligência e muita convicção, você vai conseguir ser bem remunerada por isso, você vai conseguir monetizar. Eu me formei em jornalismo, trabalhei em TV, rádio, jornal impresso, comunicação empresarial, montei a minha empresa e a profecia daquela professora se cumpriu. Isso me leva a acreditar que aqui nessa sala de aula eu estou na frente de 23 pessoas com um grande potencial para transformar destinos, para mudar a vida de muitas crianças, de muitos jovens. Só que para isso é preciso muito mais do que todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a inteligência de cada um de vocês. Para isso é necessário saber comunicar, transmitir e ter um certo nível de convicção também sobre aquilo que se faz. Porque ninguém acessa o que está dentro. Você pode ser um PhD naquilo que faz, mas ninguém acessa todo esse conhecimento, a não ser que você comunique. Então a comunicação, é a habilidade que vai levar o conhecimento de vocês mais longe para mudar, para transformar a vida de crianças e jovens, assim como a minha vida, como o meu destino foi transformado por um docente há alguns anos atrás. Você percebeu como eu me apresentei? Falei sobre mim? Falei. Era necessário naquele momento. Para o professor é importante saber a minha profissão, de onde eu vim, o que eu fiz. Era necessário me apresentar. Mas eu não peguei a cronologia da minha vida desde que nasci, onde me estudei, onde morei, em qual ano casei, quais cursos menores eu fiz durante essa trajetória. Eu peguei 2 pontos da minha vida, 2 pontos da minha trajetória que tinham relação total, que além de serem verdadeiros, evidentemente, acredito que isso eu não preciso nem dizer, precisa ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente a sua história, sobretudo, mas são 2 pontos que faziam sentido para o público que estava sentado ali na minha frente. 2 pontos da minha trajetória que ajudaram a materializar o assunto sobre o qual eu iria falar em seguida, porque em seguida eu vou trazer métodos, eu vou trazer ferramentas práticas para o professor desempenhar melhor e transmitir o conhecimento de uma forma mais eficiente em sala de aula. Mas antes disso, eu preciso inspirá-lo, eu preciso acessar as emoções desse público. E com esses 2 episódios da minha vida, eu consegui acessar as emoções do público que estava ali na minha frente. Para isso, não precisei falar da cronologia toda. Bastaram 2 momentos que tinham conexão com aquele público e com o assunto sobre o qual eu iria falar. Giovana, quer dizer que eu devo começar sempre assim as minhas palestras? Depende. Não gosto de dar esse tipo de resposta, mas é a mais honesta que eu posso compartilhar com você nesse momento. Depende. No meu caso, dentro desse exemplo que eu dei, a minha história de vida tinha conexão, tinha uma cola com o assunto que eu iria abordar. Mas se o seu assunto não tiver relação nenhuma com a sua história de vida, você pode iniciar a sua palestra com outras ferramentas e outras técnicas que eu vou compartilhar com você mais à frente em outros vídeos, que despertem curiosidade, que acessem as emoções do seu público e em seguida pedir licença, caso seja necessário que o público te conheça um pouquinho melhor, pedir licença para contar um pequeno episódio da infância que tenha te trazido até ali aquele momento, naquela apresentação ou aquela profissão. Dá para escolher um episódio ou 2 da sua vida de uma maneira bem sucinta, que deixem também algum nível de mensagem, de inspiração, de conexão com o seu público, que o seu público consiga se enxergar naquilo. E aí, em seguida, você continua com o seu assunto, mas sempre tentando fazer uma ponte entre a sua história e o assunto que você vai abordar em seguida. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha sido uma dose pequena, ainda que pequena, de inspiração para quando convidarem você para palestrar, para quando você estiver nesse processo de preparação. Eu quero que você comente aqui, que deixe aqui a seguinte palavra: agregou? Se agregou, comenta aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam receber essa mensagem e se não se inscreveu no canal, fica aqui o meu reforço, o meu convite. Um beijo e até a próxima!